questão importante a ser observada pelos profissionais, principalmente à medida que se aproxima o final do exercício, é preparar os procedimentos para o encerramento do exercício de maneira que esse profissional consiga contemplar as diferentes situações em que a empresa que faz a sua contabilidade precisa estar atenta. Então são diversas situações, desde o fechamento da contabilidade para fins societários, quanto o fechamento da contabilidade para fins tributários. Cada vez fica mais claro, a partir do momento em que a contabilidade evoluiu para o padrão internacional, e tanto em nível de grandes empresas como de pequenas e médias, né, nós defendemos sempre a ideia de que a contabilidade deve ser feita por empresas de qualquer tamanho e de qualquer tipo jurídico, independente do que a norma tributária defina, né? Mas a questão da contabilidade para fins gerenciais societários, ela realmente é distinta da finalidade para fins tributários. Isso está ficando cada vez mais claro na mentalidade dos profissionais. E então, preparar esses procedimentos de maneira a dar uma segurança para essa empresa, para que ela possa ter os seus tributos apurados de maneira correta, mas ao mesmo tempo ter a informação para que os sócios, os acionistas, no caso de uma grande empresa, também se sintam confortáveis em chegar lá no final do exercício e ter as suas contas aprovadas na Assembleia dos Acionistas, o período correto de convocação dessas assembleias, estar sempre atento, porque é sempre um motivo de conflito e que muitas vezes vão parar nos tribunais o fato de que uma assembleia não foi convocada com o tempo de antecedência necessário, ou que os documentos não foram disponibilizados de acordo com o que prevê a legislação. Então, chamar atenção para esses procedimentos é algo que eu acho que facilita e ajuda esse profissional a demonstrar a sua competência no exercício da profissão, e chamar atenção também para uma questão de caráter social que vem também se consolidando cada vez mais no ambiente contábil, que é a possibilidade também da empresa fazer as destinações para fins sociais, para fundo da criança e do adolescente, para, enfim, entidades, né, do terceiro setor que se beneficiam, né, muitas vezes das leis de incentivos, das leis que permitem a essas empresas destinar parte do valor que ela iria arrecadar em tributos para beneficiar entidades que têm uma finalidade social. Então, esse checklist de final de exercício, ele poderia ser preparado de maneira a contemplar esses diferentes aspectos que vão da questão tributária, da questão gerencial e societária, e também dos aspectos sociais, que aí é o exercício da cidadania e da responsabilidade social, que vem sendo extremamente valorizado, não só dentro do ambiente contábil, como da sociedade como um todo. Uma outra questão importante é que esse checklist que vai ser feito para o encerramento do exercício, ele também vai ser uma ferramenta que vai ajudar essa empresa a se organizar de maneira que a qualquer momento em que essa empresa precise participar ou de um processo licitatório, ou mesmo de um procedimento de combinação de negócios, como uma fusão, uma cisão ou uma aquisição, ela pode se valer desse checklist para estar também disponibilizando essa informação contábil a qualquer momento. A empresa, no início do ano, ela já sabe que lá no final do exercício ela tem as suas obrigações para encerramento do ano contábil, fiscal, enfim, do exercício social. Agora, ela não sabe em que momento ela pode entrar numa negociação, né, para fins ou de adquirir ou de ser adquirida, né, e isso pode ser um diferencial no momento em que essa negociação, essa necessidade, esse fato surgir na vida da empresa, ela estar com a sua contabilidade devidamente pronta e preparada para dar as respostas e as informações necessárias para o fechamento de uma transação.
né? Isso pode ser a diferença entre fechar ou não fechar a negociação. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de destacar nesse momento. Em relação ao encerramento do exercício, em termos da contabilidade digital no SPED, a gente tem uma situação bastante peculiar. Quando há uma troca de responsável contábil pela assinatura, no caso do SPED digital, das obrigações. Normalmente, e também recomendado pelo próprio manual e pelas informações que estão no site do SPED, mantido pela Receita Federal do Brasil, a orientação é de que a peça contábil seja dividida em períodos, pelo menos nos períodos em que há essa substituição do contador responsável pela assinatura, e que cada profissional assine pelo seu período de escrituração. O que é bastante natural, afinal de contas, a responsabilidade do contador vai além da apuração meramente dos tributos, e que o contador também é responsável por todos os lançamentos que estão contidos naquela peça contábil. Então é bastante razoável e natural que cada contador assine pelo seu período. O que normalmente acaba acontecendo, até muitas vezes por falta de previsibilidade, é que o contador que fora substituído, ele normalmente não volta lá no final do exercício para fazer a assinatura, porque ele já não tem mais vínculo com aquela empresa. O que mistura um pouco o princípio da responsabilidade e da relação de trabalho entre aquele colaborador e o seu contratante, né? Na visão de responsabilidade, como aquele contador efetivamente fez a produção daquelas peças contábeis, parece razoável que ele assine ainda pelo período em que era responsável. Isso ainda diz relação com a própria construção da relação entre o profissional e a organização pela qual ele era responsável. Mas, em termos técnicos, o que se faz é que há pelo menos um livro assinado por um contador e outro período assinado por outro contador. Também nessa fase de levantamento de balanço, no encerramento do exercício, é muito comum as empresas passarem a se preocupar com os seus ativos, especialmente as contas de estoque e matéria-prima. Pessoalmente, eu fico desapontado quando a gente é consultado sobre essa questão. Porque a manutenção dos ativos de uma empresa deveria ser preocupação diuturna da empresa. Afinal de contas, ela vale por aquilo que ela possui, pela sua capacidade produtiva, pelos seus estoques, pela sua matéria-prima em poder realizar esses ativos. De forma que a valoração desses ativos, assim como o seu controle efetivo, não deveria ser alvo apenas do controle anual do encerramento do exercício, mas sim que o controle prestado na empresa, exercido na organização, também seja oferecido como lastro da contabilidade que mensalmente é apurada nas organizações. Afinal de contas, várias decisões em termos societários são definidos em função daquilo que a empresa vale. E também é motivo de auditoria muito frequente nas grandes corporações, aqueles casos em que o estoque sequer parece com os números que estão na contabilidade, o que efetivamente é um absurdo. E não estamos falando aqui de SPED, nós estamos aqui falando de controle das obrigações, sim, mas também dos controles internos da companhia para defender seus ativos e saber efetivamente quanto que é o valor desses ativos para essa companhia.